Espero que estejam todas, todos e todos muito bem. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao Café com o Lua de Lonan, nesta manhã de terça-feira. Hoje nós vamos falar da existência de Deus, o que é Deus, e consequentemente vamos falar também se os deuses existem. Orixás são deuses? O que são os orixás? Existe muita dificuldade por parte das pessoas entenderem isso. Até porque esse entendimento dificilmente ele passa pela razão, né? É difícil você explicar essa existência dos deuses de Deus a partir da razão. A razão, na verdade, ela não dá conta, ela não acessa a incomensurabilidade dessa existência. A razão não consegue deter a sutileza dessa existência. Então, quando a gente tenta mapear essa existência pelo fluxo da razão, a gente se perde, porque a gente não tem elementos concretos para definir isso. Até porque, apesar dessas controvérsias, a única maneira da gente relacionar com Deus ou com os deuses não é somente através da fé. A gente pode relacionar com os deuses através do sentimento, do afeto, da cognição, da intuição e do corpo por inteiro. Na nossa tradição, por exemplo, a gente relaciona com os deuses, com os orixás, a partir do corpo e não a partir da razão. A gente não relaciona com os orixás racionalizando, pensando, fazendo alucubrações. A gente relaciona com os deuses, orixás, a partir do corpo, porque o corpo por inteiro é morada desses deuses, é lugar onde esses deuses se manifestam. Mas Deus e os deuses nunca foram propriedade de qualquer religião. As religiões que se tornaram proprietárias dos deuses, as religiões que se tornaram proprietárias de Deus. Deus não tem nenhuma religião como propriedade. Deus não tem nenhuma religião como sua. Deus não tem religião. Porque Deus, saindo dos aspectos, saindo das transcrições, das descrições das religiões, né? Saindo das apreensões das religiões, saindo da visão, né? De como as religiões entendem Deus, Deus não é algo definitivamente definido pelas religiões. Deus é o universo. Deus é a totalidade das coisas. Deus está presente no universo, né? A física, a mecânica quântica conseguiu perceber que existe um design. Existe um design no universo, um arquiteto. A física quântica, a mecânica quântica, não entende que esse universo surgiu do nada. Mesmo que houve uma explosão, o Big Bang, mas este universo tem um arquiteto por trás, tem um design por trás, que a mecânica quântica chamou de princípio antrópico forte. Olha que interessante. A mecânica quântica chama o que as religiões, o que os povos, o que as culturas
o que as tradições chamaram de Deus, de deuses, com nomes diversos, a mecânica quântica chama de princípio antrópico forte. Esse princípio antrópico forte é o causador de toda a mobilidade, de todo o movimento, de todas as coisas que acontecem no universo. E antes das coisas tomarem o rumo que elas tomaram, antes das coisas serem o que elas são, ou seja, na pré-existência, antes da existência, antes da consciência, porque a consciência é criada com a existência. Então, a pré-existência é não consciente. Não há consciência na pré-existência. O que há na pré-existência é esse design, esse arquiteto, ou esse demiurgo, como algumas tradições, algumas religiões chamavam. Esse demiurgo, que também foi chamado de criador, é o design, é o arquiteto do universo, é o princípio antrópico forte. Esse conceito foi criado lá em 1900 por um físico chamado Max Planck. O Max Planck é o criador da mecânica quântica, é o criador da física quântica. Ele é o Nobel da Paz, né? Aliás, Nobel da Paz não. Ele é o Nobel da Física, ali no início do século. E ele mudou o pensamento da física naquele contexto, naquela época. Ele abriu mão, ele aprovou, né? Ele conseguiu provar que a física clássica, a física newtoniana, estava equivocada. Ele conseguiu entender que matéria e energia é uma coisa só. A matéria está na energia, a energia está na matéria. A física clássica, a física newtoniana, profundamente devotada à matéria, mantinha separado a matéria da energia. Então Max Planck trouxe essa noção de que matéria e energia são uma coisa só. Que a matéria está na energia e na energia está na matéria. E a base da mecânica quântica é exatamente de que tudo é energia, de que tudo é quantum. Foi Max Planck quem trouxe esse conceito de quantum, né? Tudo é quantum. A consciência é quântica, o corpo é quântico, a natureza é quântica, as pessoas são quânticas. Então, nós temos uma visão, um entendimento do Deus e de deuses que parte da configuração, da construção, da elaboração que várias religiões, várias tradições construíram no mundo. Então, cada tradição, cada povo, cada cultura estabeleceu, criou a sua literatura, a sua narrativa acerca de uma força, acerca de uma energia que está imanente, que está presente, que está totalmente devotada ao universo e suas coisas. Os nossos ancestrais perceberam essa energia, perceberam essa força, esse design, esse princípio antrópico forte que está presente no universo, independente de religião, independente de narrativa. O que os antepassados perceberam em várias localidades do mundo foi a existência desse princípio antrópico forte. Eles perceberam a existência desse design pré-existente, desse design que está antes da existência, que está antes da consciência, que possivelmente seja a própria totalidade da consciência. Então, muitos povos observaram essa existência. E ao observar essa existência, eles deram nomes diversos. Eles deram vários nomes para esses deuses, para essas divindades. Então, por isso que essas divindades, esses deuses,
recebem nomes diversos em localidades diferentes. Por exemplo, vamos fazer uma anatomia do Deus de Israel, do Deus homogêneo, do Deus monoteísta da tradição judaica, cristã, islâmica, da tradição semita. Esse Deus que é chamado de El, de Javé, de Avé, ele nem sempre foi um Deus único. Ele nem sempre foi este Deus poderoso que as tradições semíticas vendem para as pessoas, entregam para as pessoas. Yahvé, ou El, já foi um Deus insignificante, um Deus popular, ligado à fertilidade, ligado à agricultura, ligado à guerra. Ele é uma divindade profundamente bélica. No contexto de El, de Javé, existia vários outros deuses que eram muito mais importantes que ele, possuía muito mais devoto que eles, como por exemplo o próprio Deus Baal. O Deus Baal, o Deus Astarote, o Deus Amon, a deusa Lilith, o Deus Ahura Mazda, que é o Deus da religião zoroástrica da antiga Pérsia. Ahura Mazda tinha muito mais devoto do que Yahvé naquele contexto ali do ano 2000 antes da era cristã. Então, 2000 anos antes da era cristã, nós tínhamos naquela região ali, que é a antiga Babilônia, nós tínhamos um Deus que tinha muito mais devotos, muito mais adeptos do que a Yahvé, que é o próprio Ahura Mazda, que é o Deus da religião zoroástrica. Se a gente for para a Índia, na Índia existia deuses que eram cultuados muito anteriormente, muito mais antigo que Yahvé, como Brahma, Vishnu, Shiva, Kali, Ganesha, Sarasvati, Durga, Ma Durga. Então esses deuses indianos, eles são muito mais antigos do que a própria ascensão de Javé, de El, nessa região da antiga terra palestina. Pois bem, houve uma revolução ali naquela região por volta do ano 800, entre o ano 1800 antes da era cristã. Houve uma revolução ali. Existia dois reinos. O reino do norte, que era chamado Reino de Israel, e o reino do sul, que era chamado Reino de Judá. Próximo a esse reino existiam três povos. Existia na parte mais ao norte os fenícios, na parte mais ao sul, exatamente na fronteira do reino de Israel e do reino de Judá, existiam os filisteus, e mais ao norte, sul, leste, ali mais para o mundo arábico, existia os Moab, né? Ou os Moabitas, Moab, né? Então eram 4 reinos que tomavam essa região onde hoje é ali essa zona conflituosa que é a terra da Palestina. Então 4 reinos existiam naquele contexto ali: os filisteus, os fenícios, os israelitas, que eram cananeus, e os judaítas e os moabitas. A capital da Judéia, a capital do reino de Judá, era Jerusalém. A capital do reino de Israel era Samaria. E aí os filisteus, os fenícios e os moabitas tinham sua própria capital. Como se deu essa revolução, né? Cada um desses povos possuíam os seus próprios deuses, né? Os filisteus tinham Baal, tinha Astarote, tinha Lilith, entre outros deuses. Os israelitas tinham El, e os judaítas
O reino de Judá tinha Javé, né? A ascensão desses dois povos, os cananeus e os judaítas, né, que são também, de certa forma, originários de Canaã, mas eles criaram ali no sul um reino próprio, que é o reino de Judá, eles fundiram entre eles, né? Os israelitas e os judaítas, o reino de Judá e o reino de Israel se fundiram, tornando um reino só. Judá impregnou-se das tradições de Israel e Israel impregnou das tradições de Judá. Quando esses dois povos, esses dois reinos se impregnam um do outro, as deidades que eram cultuadas entre o povo de Israel e a deidade que era cultuada entre o povo de Judá se fundiu numa só. O povo de Israel, eles cultuavam El, né? Aliás, o povo de Judá cultuava El, e o povo de Israel cultuava Javé, que tinha como deusa consorte Acharém. Então, eles cultuavam uma deusa consorte chamada Acharém, que eles baniram, né? Cadê essa deusa, né? Lá no princípio, num contexto de mundo totalmente politeísta, esse contexto de mundo 1000 anos antes da era cristã não era um contexto monolátrico, não era um contexto monoteísta, de dominação monoteísta, de dominação monolátrica como a gente vive hoje. E eles tinham esse Deus, né, Javé, ele tinha uma consorte chamada Acharém, que é a deusa da fertilidade, a deusa do sexo, a deusa do amor, na tradição semítica, na tradição cananeia. Quando esses dois reinos se fundem num só, o reino de Judá e o reino de Israel, El e Javé se tornam uma divindade única. Isso é chamado de interpenetração de civilizações, ou seja, a mesma divindade é oriunda, uma única divindade é oriunda de elementos de várias outras divindades, né? Então, o Yahvé é, na verdade, essa junção, essa unificação de dois deuses, que eles acreditavam que era o mesmo Deus. E, no fundo, era de fato o mesmo Deus, com nomes diferentes. Quando Judá conquista Israel, e de certa forma Israel funde aí num reino único, o templo de Jerusalém, que era um templo onde se cultuava muitos deuses, passa a ser um lugar de culto de Javé. E ali começa o que a gente conhece como monolatria, como monoteísmo. Então, o monoteísmo é uma instituição de dominação. O monoteísmo ele é fruto de uma revolução, né, contra os demais deuses, né? O monoteísmo foi uma tentativa bem sucedida de colocar Yahvé, de colocar Jeová, de colocar Javé, de colocar El no lugar primordial em relação aos demais deuses. Foi assim que Javé se tornou o Deus único e se tornou um Deus de conquista, um Deus de dominação. Por que eu estou contando essa história? Porque até então não existia uma narrativa monolátrica, não existia uma narrativa monoteísta, embora na Pérsia, Ahura Mazda, que é o deus da religião Zoroastro, pregava um monoteísmo. Mas Ahura Mazda, do zoroastrismo, de Zoroastro, pregava o monoteísmo num contexto de existência de outros deuses. Porque se você pegar a cosmogonia zoroástrica, você vai ver que a cosmogonia zoroástrica tem vários outros deuses, apesar da crença nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus grandioso que é Ahura Mazda. Esse Deus que está numa revolta terrível entre o bem e o mal. É possível que os cananeus, os judaítas, os israelitas antigos,
inspiraram nessa teoria do Deus único que surgiu ali na Pérsia, entre Zoroastro e a sua prática de culto ao fogo, de culto a Ahura Mazda. É possível que a religião zoroástrica tenha dado a base, o fundamento para essa narrativa monolátrica, para essa narrativa que deu origem aí a um monoteísmo bélico. Porque o monoteísmo semítico da crença em Hashem, em Jeová, em Yahvé, em Deus e em Alá, é um monoteísmo profundamente bélico. É um monoteísmo de poder, é um monoteísmo de conquista, é um monoteísmo de dominação, como a gente viu aí no decorrer da história. O que essa narrativa semítica tem, a grosso modo, a ver com as nossas narrativas africanas? Vamos lá. Existe uma influência muito grande dessa narrativa na própria concepção, na própria elaboração do que é Deus para os Yorubás, para os antigos africanos da terra Yorubá. Os antigos africanos Yorubás acreditam em Olodumare, em Olof, em Olorum. Eles acreditam também que Olof, Olorum, Olodumare seja um único e mesmo Deus, com epítetos, com nomenclaturas, com nomes diferentes. Eles chegam a pensar que Olodumare é o Deus reservatório de todas as coisas, de onde todas as coisas são emanadas. Olof é o Deus do firmamento e Olorum é o Deus do céu. Então, Olorum, Deus do céu. Olofim, o Deus do firmamento. O céu e o firmamento não são a mesma coisa. Existem categorias entre o céu e o firmamento. Entre o céu e o firmamento estaria aí um grande reservatório, um grande recipiente que é chamado de Olodu, Olodumare. Então, Olodumare, o próprio nome já diz, Olodu, né? Ele é o grande reservatório, o grande recipiente onde todas as coisas são emanadas. E desse recipiente, que é o Olodumare, emanam forças chamadas de Orixá e Ajogun, que são forças positivas e forças negativas. Então, o próprio Olodumare emanam, reverbera essas forças positivas e negativas. Se a gente for analisar bem essa concepção, inclusive é a concepção que muitos babalaôs, que muitos devotos da tradição Yorubá transmite, compartilha com as pessoas, a gente vai ver que ela tem uma proximidade muito grande com a narrativa semítica. Que ela tem uma proximidade muito grande com a concepção semítica. E aí a gente tem uma rede de influências, né? Como essas narrativas vão se influenciando, como elas vão chegando em localidades diferentes e vão compondo tessituras narrativas diversas, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque essa crença no Deus único que emana, ela também está na tradição semítica. Os anjos, os arcanjos, os querubins, na tradição semítica, são mensageiros. E eles não deixam de ser forças que emanam a própria fortaleza, o próprio poder de Deus, o próprio poder de Yahvé. Como você pega o anjo Micael, o anjo Gabriel, o anjo Rafael. Olha o nome desses anjos. Eles terminam com El. Não esqueça que o nome dessa divindade é El. El quer dizer ele é, aquele que é. Então, Rafael, que quer dizer o médico de Deus, né? A cura de Deus. Miguel, a arma de Deus. Gabriel, o mensageiro de Deus, né? O porta-voz de Deus. Então, cada um desses anjos, e são vários, Ariel, Salatiel, Misael, Calatiel, são centenas de anjos e todos com essa terminação El. Por quê? Porque eles são expressões da força, da emanação, do poder de Deus. El, ele é. Então, o Rafael é a medicina de Deus.
O Gabriel é o porta-voz de Deus, o mensageiro de Deus, aquele que anunciou a Maria na mitologia cristã, que ela seria a mãe do Filho de Deus, né? Então ele é o mensageiro. Foi também Gabriel que apareceu na caverna para o profeta Muhammad e ensinou ele, soletrou para ele, anunciou para ele o próprio Corão, o próprio livro do Alcorão. E Miguel, aquele que está matando uma serpente, né, um dragão, ele é a arma de Deus, ele é a guerra de Deus, ele é a força de Deus, porque o Miguel é o anjo que se encarrega de fazer as batalhas de Deus, né? Então, se a gente for fazer uma leitura minuciosa, uma leitura sutil dessa situação, a gente vai ver, a gente vai perceber que os orixás, os ajoguns, as forças positivas e as forças negativas de Olodumare estão no mesmo construto. Mas não foi sempre assim. Entende? Essa construção de Olodumare como um Deus central, como um Deus único, como um Deus detentor dos outros deuses, como um Deus, o Deus mais importante entre os demais deuses, não foi sempre assim. Isso foi se construindo à medida que a antiga tradição iorubá foi se relacionando com outras tradições. Nos tempos muito antigos, cada um dos orixás eram deuses, eram Deus, independente da sua própria aldeia, do seu próprio povo. E todos eles eram deuses reais. O que seria isso, deuses reais? Cada um dos orixás estavam ligados à liderança do seu povo, estavam ligados, estavam relacionados à dinastia que conduzia o povo, à realeza que conduzia o povo. Então, muitos desses orixás eram orixás reis, orixás chefe, orixás líder do seu povo. E a sua linhagem mantinha essa liderança. A gente vê resquício disso ainda na terra de Yorubá, na Nigéria, no culto de Oxum, no culto de Xangô, no culto de Ogum, no culto de Iemanjá, no culto de Obatalá. Vocês podem ver que muitas lideranças dessas divindades são chefes, são líderes do seu próprio povo, do seu próprio clã. Porque o clã desses orixás ainda existe, embora pequeno, na terra Yorubá atual. Então você vê lá, o rei de Oxobô é um descendente de Oxum. O rei de Oió é um descendente de Xangô. O rei de Ileifé, né? E aí tem uma controvérsia, porque o Oni está sentado no trono em Ileifé, um trono que já foi da linhagem, né? De Oraniã, da linhagem de Odudua, mas que também já foi de Obatalá, né? Obatalá já foi governante, a linhagem de Obatalá já foi governante de Ileifé. Depois veio a linhagem de Odudua, e aí essa linhagem que ali segue Oraniã e os seus filhos, Xangô, Badé, entre outros, né? Descendem dessa casa. Só que com as campanhas, Oraniã deixou o trono de Ileifé na mão do seu secretário particular, digamos assim, que era o Oni. Então, até os dias de hoje, o Oni governa e lidera e mantém guardado o trono para Oraniã. Oraniã nunca voltou, então o Oni permaneceu sentado no trono de Odudua, como guardião do trono de Odudua. É por isso que o rei de Ileifé é chamado até hoje de Oni de Fé. Mas os soberanos eram chamados de Alafim, né? O chefe do palácio, o dono do palácio. A linhagem de Oraniã, que era a linhagem de Odudua, eram de governantes Alafim, de imperadores, né? Mas Oraniã sai para uma campanha e vai fundando reinos nas terras onde ele conquistava. Só que ele não volta para Ileifé. E por ele não voltar para Ileifé, o secretário dele, né? O vassalo dele, o servo dele, o secretário, né, vamos dizer assim, que ficou guardando o trono de Odudua para ele, acabou se tornando o governante guardião
de Ilé-Ifé, que é chamado de Oni de Ifé. Mas a casa de Obatalá já foi governante dessa terra também. E hoje o clã de Obatalá é governado por um dignatário que representa essa realeza de Obatalá. Então os orixás, eles tinham essas funções, né, de ser representante do seu clã e de ser o detentor da linhagem do seu povo, né? Por isso que a liderança estava ligada ao orixá. Então cada povo, cada aldeia, cada localidade na antiga terra Yorubá tinha sua própria divindade. E muitas das vezes essa localidade cultuava exclusivamente a sua própria divindade. Cultuava a sua divindade ancestral, cultuava a sua divindade de linhagem. Às vezes cultuava mais um outro, alguma divindade estrangeira, alguma divindade vinda de um casamento entre famílias, né? Então, mas ela tinha ainda assim a sua divindade principal. Então, podia ter a divindade principal e devido à amizade, relações de negócio, relações de pactos, né, de acordos, aquela localidade acabava adorando e servindo também uma divindade secundária, né, uma divindade que estava subordinada à divindade principal do clã, à divindade principal daquele povo, daquela gente. Por outro lado, essa dinâmica de um culto particularizado e um culto ligado, relacionado diretamente à divindade orixá, ainda se preserva na terra Yorubá, sobretudo na região de Oió, onde fica ali a Assá Orixá Lafim Oió, que é os dignatários, né, uma associação onde os membros dessa associação são dignatários de vários cultos relacionados a cada um dos orixás. Então existe ali na terra Yorubá duas dimensões da prática tradicional. O Essim Orixá Ibili, que é o culto tradicional ao orixá, né, a cada um dos orixás. Cada clã cultua o seu próprio orixá e só cultua o seu orixá como o mais importante, embora eles possam ter ali uma divindade secundária. E tem o Ixexelabá, que é exatamente esse culto pós o culto tradicional do orixá, que reúne ali, que agrega num único culto, né, numa única tradição, todos os orixás. Foi essa tendência que vigorou no Brasil e que possibilitou a própria constituição do candomblé, né, que é o Ixexelabá, que é o culto tradicional Yorubá. Mas o culto mais antigo, a forma de culto mais antiga da terra Yorubá é o Essim Orixá Ibili, que é o culto particular a um orixá. Geralmente, aquele clã, aquela aldeia, são todos devotos de um único orixá. E não tem essa coisa, fulano é de Oxum, fulano é de Xangô, fulano é de Ogum, fulano é de Obatalá. Não. Todo mundo naquela localidade é de Obatalá. Todo mundo naquela localidade é de Xangô. Todo mundo naquela localidade é de Ebé. Todo mundo naquela localidade é de Gungun. E o próprio orixá passa a ser a divindade primordial daquele clã. A divindade, o Deus principal daquele clã. Essa forma denominada o Essim Orixá Ibili é a forma mais antiga de culto da terra Yorubá. É a forma mais primitiva, mais originária, né, que é o culto centrado exclusivamente num único orixá, em um orixá somente. Essa é a forma mais antiga. O que a gente chama de Ixexelabá é a forma mais atual. É a forma que foi reorganizada nos últimos anos, assim, nos últimos talvez 300, 400 anos, que vem sendo organizada num processo contínuo de organização, né? Que é uma forma, inclusive, que parece muito mais, que dialoga muito mais com as tradições monoteístas, porque o Ixexelabá centraliza a crença do Deus único, Olodumare, como criador, como demiurgo, e coloca as divindades orixás como as suas emanações, como as suas manifestações. Não é que o Essim Orixá Ibili não faça isso, né? Lá no Essim Orixá Ibili, o Olodumare também é um Deus primordial, também é o Deus criador, também é o Deus demiurgo, o arquiteto do mundo. Mas os orixás ali têm independência própria,
os orixás eles não são detentores somente de um poder, somente disso ou daquilo, né? Dentro desse orixá Ibiri, Xangô, por exemplo, é uma divindade que faz qualquer coisa que qualquer outros orixás fazem. Oxum é a mesma coisa, né? Então nós temos essa controvérsia, essas diferenças, não tem nada a ver com certo e errado, essa está mais certa, aquela está mais errada, essa é melhor, aquela é pior. São diferenças que imprimem formas também diferentes de prática, que imprimem formas diversas também de praticar a religiosidade, a espiritualidade, a tradição. No fundo, o que eu quero apresentar, o que eu quero definir, o que eu quero defender, o que eu quero compartilhar, melhor dizendo, com vocês nessa live, é a crença, é o conhecimento da existência de Deus ou de deuses para além de um fenômeno religioso. Que, na verdade, o fenômeno religioso é somente uma capturação, uma apreensão de um fenômeno de Deus, de um fenômeno divino, de uma força divina, de uma energia divina, que os físicos chamam de princípio antrópico forte, né? E que essas tradições diversas chamaram de Deus ou de deuses. Ou seja, independente das narrativas, independente do que as religiões dizem sobre Deus a partir das suas próprias leituras, a partir das suas próprias apreensões, a partir da sua própria criatividade, da sua própria elaboração, existe uma força suprema que comanda todo o universo, que define as coisas do universo. A força, a mecânica, essa força, a mecânica quântica, essa força, a física quântica já provou. Então não é nada que a gente precisa se esforçar para provar ou não provar. A própria física, que é profundamente fria, calculista, matemática, ela já provou, ela já comprovou a existência dessa força. É lógico que os físicos não gostam de dizer que isso é Deus. Os físicos não gostam de transitar por esse conceito de Deus, né? Os físicos têm muita resistência às religiões, embora existem físicos como Einstein, por exemplo, que transitavam pela existência de Deus, pelo conceito de Deus, de forma muito tranquila. Mas isso não é consenso entre os físicos. Muitos físicos continuam bem materialistas, bem matemáticos, embora acreditam e buscam comprovar que existe sim uma energia que comanda as coisas. Apático, não é estagnado, não é paralítico como a gente poderia imaginar. Que há movimento, que há vida, que há fluxo, que há mobilidade desse universo por inteiro e que esse acontecimento, que essa mobilidade, que esse movimento tem a ver sim com uma energia suprema que os povos, as tradições antigas, indígenas, aborígenes, em vários contextos do mundo, em várias localidades do mundo, ao observar, ao perceber, através da observação, que existia essa força do universo, deram nomes, deram narrativa, deram nomenclaturas, deram epítetos, deram códigos, deram formas diversas. Então, cada cultura, cada tradição, cada povo criou a sua própria narrativa e concedeu nome para isso que eles observaram no universo, para essa força que foi observada no universo. Por isso que a gente tem uma diversidade de deuses, por isso que a gente tem uma diversidade de experiências culturais, de experiências espirituais originárias de vários povos, de várias tradições esparramadas pelo mundo afora. Essas narrativas distintas, essas narrativas diferentes, elas são frutos, elas são consequência da experiência desses povos. Elas traduzem o que esses povos observaram, identificaram, apreenderam com o próprio universo. Porque o próprio universo é capaz de nos ensinar a sua naturalidade, a sua natureza, melhor dizendo. O próprio universo se encarrega de nos ensinar sobre ele. Basta a gente observar. Tudo no universo está comunicando.
Tudo o universo está falando com a gente. Tudo o universo está dizendo para nós sobre ele mesmo. Então, esses antigos, em tradições diferentes, em tradições distintas, em localidades das mais diversas, eles observaram. Essa gente não tinha tela de celular para ficar passando no TikTok e perdendo tempo. Então, a gente sentava no alto da uma montanha e observava a natureza. Observava o sol, observava a lua, observava as estações, inverno, verão, primavera, outono, observava o movimento das estrelas, o movimento dos astros. Então eles perceberam que tinha uma energia comandando tudo isso, que tinha um design, que tinha um arquiteto orquestrando tudo isso. E aí essa percepção, fruto dessa observação, foi dando origem a narrativas diversas. A narrativa que está na Torá, a narrativa que está na Taná, a narrativa que está no Evangelho, que está no Alcorão, que está nos Vedas, que está nos Brahma Sutras, que está nos Tantras, que está nos livros antigos, que está em vários livros, em vários compilados, em vários manuscritos, em vários textos antigos, que é fruto dessa observação, dessa experiência de homens e mulheres dotados de sensibilidades, que sentaram para observar a natureza das coisas, que sentaram para observar o universo. Os físicos e os espiritualistas, né, os que praticam a espiritualidade desde o tempo antigo, estão falando, vamos dizer assim, das mesmas coisas, em moldos diferentes. Enquanto o físico consegue provar a natureza da energia de forma matemática, né, com cálculo, os espiritualistas, aqueles que praticam a espiritualidade, conseguem sentir, conseguem experimentar. A diferença entre um físico e um metafísico, né, um espiritualista, é que enquanto o físico está tentando provar a energia, tentando identificar a existência da energia através de cálculo matemático, o metafísico, o espiritualista, né, aquele que pratica uma espiritualidade, está experimentando, está sentindo, está vivenciando, né? Uma coisa é o cálculo dos físicos, outra coisa é a experiência de quem não está calculando, de quem não está racionalizando, mas de quem só está sentindo a força, essa energia, essa consciência, esse estado de liberação que está presente no universo por inteiro. Então as pessoas estão nesse fluxo, elas estão dizendo a mesma coisa, elas estão inclusive chegando num lugar comum, né? Inclusive elas estão numa busca comum, mas a partir de caminhos, de atalhos, de vias, de sendas, né, diferentes. Essas diferenças nem sempre são compreendidas, essas diferenças nem sempre são compreensíveis, né? O que acaba gerando conflito e distâncias, né, entre ciência e religião, entre fé e ciência, né, entre religião e entre ciência e espiritualidade, né? Mas muita gente, muitos pesquisadores, né, e praticantes também de caminhos espirituais diversos estão aproximando aí, fazendo aproximações, né, combinando, né, conhecimentos científicos e conhecimentos espirituais e chegando num denominador comum, porque uma coisa pode servir a outra, uma coisa pode favorecer a outra, e a gente favorecer sobretudo a beleza do universo, a gente favorecer sobretudo a beleza da existência. Então eu acho muito importante esses estudos que somam, esses estudos que aproximam ciência e espiritualidade, contribuindo aí com o conhecimento do mundo, o conhecimento das coisas e, sobretudo, o conhecimento de coisas muito genuínas, que são essas questões relacionadas à matéria, à energia, que são relacionadas à ciência e à espiritualidade, que são relacionadas, sobretudo, à dimensão eterna da vida, à dimensão mesma do viver. O que a gente está fazendo nesse mundo é fruto dessa epopeia divina. O que a gente está fazendo aqui é consequência dessa arquitetura divina. Todos nós somos copartícipes dessa arquitetura. Todos nós estamos trabalhando para essa continuidade.
todos nós estamos contribuindo com a continuação da criação do mundo. O mundo não cessa, o mundo não para de ser criado. O mundo está permanentemente sendo criado. O mundo não parou de ser criado. O mundo não deixou de ser criado. O mundo segue sendo criado, né? A gente poderia continuar escrevendo narrativas e narrativas e narrativas. As narrativas de hoje, diferentes das narrativas passadas, são narrativas embasadas com pesquisa, com relatos de experiências, mas ainda assim são narrativas, são inscrições, são descrições que vão contribuir no futuro para aqueles que virão e nós não estaremos mais aqui. Então essas narrativas vão permitir que aqueles que nos sucederão continuem a criar o mundo, continuem a construir o mundo. E se a gente for fazer um mapeamento, uma linha histórica de como os nossos antepassados funcionavam, de como a gente funciona, a gente vai perceber diferenças diversas. Essa diferença é exatamente essa continuidade, essa permanência do mundo. O mundo que não para, o mundo que não cessa de se construir, o mundo que não se esgota da sua própria elaboração, o mundo que não se esgota da sua própria constituição. Então, nós humanos somos semideuses, nós somos filhos de deuses, nós somos descendentes de deuses. Todos nós descendemos de alguma divindade, todos nós estamos relacionados com alguma divindade. Na nossa tradição africana e iorubá, esse conceito de descendência divina, de orixalidade, é muito genuíno, porque por isso que eu sou filho dele. Essa filiação, essa participação filial na relação com o orixá, ela recorda a nós que nós somos como os deuses, nós somos semideuses, nós somos filhos e descendentes dos deuses. Então, eu sou filho de Xangô. Essa relação filial minha com Xangô define, atribui e me coloca numa linha sucessória da linhagem de Xangô. E é assim que eu me sinto. Eu me sinto da descendência de Xangô. Eu me sinto descendente de Xangô. Enquanto nós compreendemos essa descendência, enquanto nós compreendemos, entendemos, tomamos consciência de que a gente nós mesmos deuses, podemos aí tornar nós mesmos partícipe dessa criação que é contínua, dessa criação que não cessa de acabar, que não cessa também de começar, que não cessa de existir. Isso é a dimensão da orixalidade que eu falei num vídeo passado. É a compreensão de que os deuses também somos nós, que nós também somos continuidade divina e que nós também precisamos bancar essa existência a Deus, essa existência orixá no mundo, para que o mundo seja povoado de encantamento, para que o mundo seja encantado pela força dos antigos deuses, no nosso caso, pela força dos orixás. Enquanto a gente mantém o mundo encantado, enquanto a gente mantém o mundo povoado de encantamento, a gente vai abrindo, a gente vai assegurando a dimensão mais importante dessa existência, que é não esquecer de onde viemos, não esquecer quem somos e não esquecer para onde devemos ir. Eu penso que a dimensão mais perfeita, mais magnânima da ideia de Deus, enquanto as pessoas estão brigando se Deus existe ou não existe, e Deus existe, né? A própria física quântica se encarrega de provar que ele existe na sua diversidade, né? Nas suas inúmeras narrativas. O mais importante é assegurar que o divino em nós, seja orixá ou seja qualquer outro nome, continue assegurando a própria existência do mundo, a própria existência da multiplicidade de mundo, porque o mundo é múltiplo, porque essa casa comum que é o universo é um lugar de morada de diferenças, é um lugar de morada de multiplicidade. Ao compreender essa trajetória, ao compreender essa anatomia da constituição de Deus, que foi a proposta dessa live hoje, né? Como essa ideia de Deus vai se construindo, né? Ela mesma antecede a concepção religiosa, né?
A noção de Deus, né? A existência de Deus, ela antecede o construto religioso, o construto das religiões, né? Deus está antes das religiões. Não são as religiões que constroem deuses. Os deuses existem. Deus existe. Ele existe como natureza. Ele existe no universo. Ele existe como força, como design da criação. As religiões são criadas e elas começam a criar, elaborar narrativas diversas para explicar que força suprema, que energia suprema é essa que está comandando os acontecimentos do universo. Então, as religiões nascem como consequência da construção de narrativas sobre essa energia que é pré-existente, essa energia que antecede a própria existência, essa energia que está desde sempre, antes da consciência ser criada, essa energia que é a consciência por inteireza. As religiões, elas foram inventadas pelos homens como uma tentativa de explicar que energia é essa. Mas a energia já existiu, a energia sempre esteve lá. As narrativas sobre essa energia que são diversas e conflituosas, porque essas narrativas diversas sobre essa energia suprema, sobre essa energia que paira no universo, que detém o universo, essa energia que os físicos chamam de princípio antrópico forte, esse design da criação, ela é conflituosa porque ela é diferente dependendo da localidade, dependendo da experiência de cada povo, de cada cultura, dependendo da apreensão, da observação, como cada povo, como cada cultura, a partir do seu locus originário, observou essa força, descreveu essa força e elaborou narrativas acerca dessa força suprema que está independente da existência de religião no universo. Baruch de Spinoza, um judeu excomungado da sinagoga em Amsterdã no século XVII, chegou à conclusão de que Deus é a natureza. Talvez uma das definições filosóficas mais belas sobre Deus seja de Baruch de Spinoza, que é descendente de português sefardista, né? Judeu sefardista, que foram expulsos de Portugal e foram viver em Amsterdã. E ali, no primeiro instante, conseguiu ser abrigados pela política da época. Só que Baruch de Spinoza era um filósofo, um estudioso para além do seu tempo, formado na academia judaica, mas sempre além, sempre querendo saber aquilo que estava nas entrelinhas, aquilo que muitas das vezes não é explicado, aquilo que muitas vezes não é dito, porque para poder manter intactas as narrativas religiosas, muitas coisas não têm que ser ditas, muitas coisas não podem ser ditas. Então Baruch de Spinoza ultrapassa essa senda, ultrapassa esses interditos e vai buscar resposta para aquilo que não estava sendo explicado. Então logo ele começa a perceber que a Torá, que a Tanakh, que a Bíblia hebraica era na verdade uma miscelânea de narrativas diversas e que muitos acontecimentos ali ditados, muitos acontecimentos ali ditos não passava de mitos, não passava de narrativas ficcionais. E ele começa a dizer isso, ele começa a compartilhar isso com as pessoas num tratado teológico-político que ele escreveu, um gigante tratado teológico-político que ele escreveu, que é uma forma dele denunciar essas controvérsias. Quando ele é lido, né, quando os rabinos, a inteligência, começa a analisar a sua obra, elas percebem que era encarregada, que existia muita heresia desses escritos, né? Ou seja, divergia, distanciava dos ensinamentos dos sábios, dos ensinamentos dos rabis. E é quando Baruch é expulso da sinagoga e proibido de frequentar a sinagoga. Tudo porque Baruch de Spinoza chegou à conclusão de que Deus é a natureza, e de que Deus está na natureza, e de que Deus é fluxo, de que Deus é movência, de que Deus é a própria energia do universo movimentando todas as coisas e permitindo com que todas as coisas aconteçam. Isso diverge completamente do cânone divino da tradição semítica judaica. Por outro lado, a concepção de Deus de Baruch de Spinoza
comunga com outras tradições, tirando de Deus todo um dogma, todo um aprisionamento que mantém ele fadado, fechado na visão, na percepção, no entendimento de uma única tradição. Deus é natureza, porque a natureza de Deus é a excelência da própria existência do universo. A natureza de Deus é o próprio universo acontecendo, desde o ar que eu respiro, a água que eu bebo, o frescor que eu sinto, a vida pulsando dentro de mim. Tudo isso é Deus, tudo isso é divino, tudo isso é orixá, tudo isso é orixá em nós, tudo isso é orixá vive em nós, tudo isso é manifestação de Deus acontecendo dentro de nós. Então, Deus está para além dos templos, está para além das nomenclaturas, porque Ele está presente na natureza do universo. Ele é a própria natureza do universo. Ele é o próprio universo acontecendo. Ele é o que a gente chama de energia. Existe uma energia fundacional. Essa energia fundacional, essa energia fundadora, essa energia originária é o que as tradições, é o que as culturas chamaram de Deus. E todos nós somos partícipes e partículas dessa energia originária, dessa força originária que é chamada de Deus, de deuses com o nome dos mais diversos. A anatomia divina precisa partir do pressuposto de que Deus somos nós, de que Deus mora em nós, de que nós somos templos vivos da presença de Deus, assim como é a própria natureza, que nós somos templos vivos da presença dos deuses, do qual nós descendemos, que nós somos templo vivo do orixá, que o orixá habita nossos corpos para continuar vivendo, que os orixás habitam a nossa saliva, a nossa boca para continuar vivendo, que os orixás residem em nós para que eles possam continuar enchendo, encharcando o mundo de benesses. Então, a noção de Deus, da existência de Deus, é a própria noção de que o que existe em nós, o que mora dentro de nós, é partícula, é manifestação, é micromanifestação dessa existência total, dessa energia suprema, dessa energia que paira todo o universo e que as tradições, que as culturas, das suas mais diversas, espalhadas pelo mundo afora, chamou de Deus e de deuses. Eu concluo essa live de hoje, deixando o meu abraço para vocês, e eu encontro vocês amanhã, no mesmo horário, aqui, nesse Instagram, nesse programa Café com Olua de Lunã. Um abraço, até amanhã, tchau, tchau.